Eu sou a Yasmin, integrante do 7º grupo, e a gente vai falar sobre o artigo 122 da Lei 13.968 de 2019. Antes das alterações, o artigo ele tratava do crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, né, que estava previsto no artigo 122 do Código Penal. O artigo 122 dizia: induzir ou instigar alguém a se suicidar ou prestar auxílio para que o faça, pena, reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos se a tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Os núcleos do tipo possuem os seguintes significados: induzimento, o agente cria uma ideia na vítima; instigação, reforça a ideia pré-existente; e o auxílio, né? Ele presta assistência, o auxílio, para que se consuma isso, de fato, o suicídio. Não se punia, nem se pune atualmente a tentativa de se matar, né? Até porque não faz sentido. Como é que você vai condenar uma pessoa que tentou se matar? Ela precisa de uma ajuda, um auxílio psicológico. O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, entretanto, o sujeito passivo pode ser a pessoa incapaz de compreensão, sob pena de se configurar homicídio. Caso a gente induza, por exemplo, uma criança de 8 anos de idade a beber veneno, deve responder pela prática de homicídio. Porque uma criança de 8 anos, ela não tem a noção, né? Ela não tem ciência do que aquilo pode causar para ela. Então, não é uma indução ao suicídio, e sim um homicídio. Como ficou com a alteração? Com a Lei 13.968 de 2019, o artigo 122 passou a ter a seguinte redação: induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio a gente já tinha, foi acrescentado então a automutilação, né? Ficou o artigo 122 descrito: induzir ou instigar alguém a se suicidar ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio ou material para que o faça. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Principal modificação foi a inclusão da participação da automutilação, né? Também passa a ser típica conduta de instigar, induzir ou auxiliar alguém a praticar a automutilação. Faz parte agora do 122, não só ao suicídio, né? Porque pode causar lesão de natureza grave e levar ao suicídio. Tá. A automutilação é a conduta de causar lesões em si próprio. De que forma? Se cortando, se machucando, se mutilando, né? O princípio da transcendalidade ou da alteridade, o qual veda a punição de condutas que não ultrapassem o âmbito de disponibilidade do agente, que a autolesão por si só não é punida. Como anteriormente já tinha sido falado, não tem como punir a pessoa que se suicida, né? Não tem um porquê. Ela precisa de uma ajuda, um serviço psicológico. Mas a pessoa que induz, que instiga, que ajuda, aí sim, aí é o caso de punir. Também foi alterado o preceito secundário, trazendo a sanção de 6 meses a 2 anos de reclusão. A maior modificação nesse âmbito foi a previsão de condicionamento da punição à existência de resultado naturalístico. Como consequência, o crime passa a admitir modalidade tentada, já que a óbice é tentado pela doutrina majoritária, quando na análise do artigo anterior era a necessidade do resultado morte ou lesão corporal de natureza grave para imposição da pena. Forma qualificada. Antes da alteração, realizada pela Lei 13.968 de 2019, o artigo 122 previa para as condutas tipificava, no caso de suicídio se consumar ou tentativa de suicídio resultar lesão corporal grave. Atualmente, decorrência dos resultados naturalísticos, lesão grave ou morte tornará o crime qualificado. Ou seja, com novos limites mínimo e máximo de pena abstratamente combinada.
Parágrafo 1º. Se a automutilação ou da tentativa de suicídio resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 129 deste Código Penal, portanto, o resultado de lesão grave tornará a conduta punível com a pena de reclusão de 1 a 3 anos. Se o resultado for morte por consumação do suicídio, seja como consequência a automutilação, a pena será reclusão de 2 a 6 anos. Se a vítima não tentasse se matar ou apenas sofresse lesão leve, não havia crime. Para a doutrina majoritária, conforme a redação anterior do advento da Lei 13.968 de 2019, só havia relevância penal se a vítima sofresse lesão corporal de natureza grave ou se ela efetivamente conseguisse se matar. Seguindo este entendimento, a tentativa não era juridicamente possível. Então, nosso trabalho era esse, a gente explicou as alterações, que antes ele só era considerado crime se consumasse, e a partir de 2019 teve alteração, ele passou a tipificar também a lesão corporal grave e os aumentos de pena, junto com a inclusão da automutilação.